Então, uma boa noite, é uma alegria recebermos aqui a professora Vitória Andreata De Carli, nossa pós-doutoranda aqui do programa de pós-graduação em Teologia da PUC do Rio Grande do Sul. A professora Vitória, ela é doutora em Teologia, está fazendo pós-doutorado conosco em Teologia Sistemática, e o tema que vai apresentar hoje para nós é por uma espiritualidade no cotidiano, espiritualidade laical e desafios pastorais do caminho sinodal da Igreja. Então, a professora Vitória, uma hábil teóloga e também especialista na área da espiritualidade, especialmente a espiritualidade laical, né, que lançou o livro há pouco tempo, aqui pela EDPUC, também fez um curso sobre o tema da espiritualidade laical, e tem aí importantes produções, né, no seu currículo. Então, professora, muito bem-vinda, obrigado pela tua disponibilidade, por estar conosco, né, e, e enquanto a professora Vitória vai falando, a gente pode ir anotando as questões, se quiserem ir colocando no chat as questões, aí depois que concluir-se a fala, a gente pode ir lendo as questões, também podemos abrir para o debate, para a conversa, tá bom? Então, muito bem-vinda, a palavra está contigo. Boa noite a todos. É uma alegria e uma emoção, um desafio também estar aqui e, sobretudo, poder partilhar o tema de pesquisa, conhecer também o trabalho, a pesquisa de vocês. Então, o tema que me foi proposto essa noite pelo Padre Tiago, espero não ser muito extensa nessa noite chuvosa, né? Qualquer coisa, o Padre Tiago me avisa aí, sinaliza a questão do tempo. É, é sobre o meu tema de pesquisa, então, né, do doutorado, foi sobre espiritualidade laical, a santidade no cotidiano. Eu publiquei, então, como o padre falou, pela EDPUC, um tema bastante inédito, né, Padre Tiago, na teologia. Eu tive a oportunidade de fazer uma parte do meu estudo doutoral em Roma, junto a Santa Croce, um estágio doutoral. E E essa temática de hoje, ela gira em torno, então, de dois temas, sobretudo, né? Da espiritualidade e da sinodalidade. O tema proposto a partir desse seminário é por uma espiritualidade no cotidiano, a espiritualidade laical e os desafios pastorais no caminho sinodal da Igreja. Então, antes de nós adentrarmos propriamente na temática, é importante que a gente faça uma aproximação a esses três conceitos teológicos. Primeiro, a espiritualidade laical, que é a espiritualidade cristã em sua modalidade laical, a espiritualidade no cotidiano e a sinodalidade, para depois então podermos refletir sobre os desafios pastorais no caminho sinodal da Igreja. Primeiramente, a gente vai refletir um pouco. Para mim foi difícil, não difícil, foi difícil, sempre é, mas um desafio poder resumir a espiritualidade laical, né? O que significa falar em uma espiritualidade laical? É possível definir a espiritualidade especificamente laical como uma modalidade da única espiritualidade cristã? A espiritualidade cristã, ela é considerada um modo de viver. Eu acho que eu esqueci dos meus slides. Ai, ai, peraí. Aqui. Era aqui? Onde é que estava, Padre Tiago? Isso. Compartilhar tela, bem no meio da Compartilhar. tela embaixo. Tá. Aí você clica em cima do arquivo. Ali. Aqui. Tá. Tá aparecendo agora? Ainda não. Se quiseres, eu posso colocar para Pode você. ser. Aham. Tá. E tu consegues colocar a possibilidade de eu ir passando? Ah, deixa eu ver aqui. Pode passar pro 2. Aham. Peraí que eu... Vamos ver.
Onde está? Achei. Vou abrir o seu arquivo aqui, já compartilho. Uhum. Isso é tão difícil. Bom, nós estamos no slide. Isso, agora pode ir para o slide 2, por favor, Patiá. Isso. Uhum. Então, a espiritualidade cristã, ela é considerada nosso modo de viver cristão, segundo o Espírito, e que abarca toda a vida. Compete à teologia do laicato, a reflexão sobre esse modo de ser e viver característico dos fiéis leigos, que imerso nas estruturas terrenas, como exigência de vida de todo batizado, tem por vocação própria específica procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais, ordenando-as segundo a sua vontade. Lumen Gentium 31. A espiritualidade cristã em geral é assim algo visceral. Em outras palavras, é a parte essencial da vida cristã e se encontra no âmbito existencial e concreto. E por isso, falamos na espiritualidade do cotidiano. Falar em espiritualidade cristã significa tratar de toda o ser e a missão do fiel cristão. Contudo, não se pode pretender que o leigo viva a sua realidade da mesma forma que o sacerdote ou o religioso. Deve-se propor uma teologia fundamental, desde a primeira fonte da experiência, o mundo e as realidades terrenas, do seu locus teológico, como uma dimensão emergente na vida da igreja, do caminho sinodal e do próprio leigo. Ou seja, o locus teológico principal do leigo, de nós leigos, é diferente de um sacerdote, por exemplo. O nosso protagonismo como leigos não está na igreja em si. Não que não tenhamos uma missão junto à igreja, mas está no mundo. Já o protagonista do sacerdote está na igreja. Segundo critério, então, quando a gente fala em espiritualidade, em sua modalidade laical, nós estamos falando na espiritualidade desde a perspectiva dos estados de vida. Não, nós não estamos falando de escolas de espiritualidade ou tempos de espiritualidade, não são essas categorias a que eu me refiro, mas sim a espiritualidade a partir dos estados de vida. Então, segundo esse critério de classificação dos estados de vida, ela pode ser denominada espiritualidade sacerdotal, espiritualidade religiosa e espiritualidade laical. Na Santa Croce, por exemplo, eles têm uma disciplina, porque aqui na PUC nós temos a disciplina da espiritualidade cristã em geral. Lá eles têm cada semestre uma disciplina em cada estado de vida. Um semestre só sacerdotal, no outro semestre só a religiosa, e em outro só a espiritualidade laical. Um semestre inteiro sobre a espiritualidade naquela, em sua modalidade. Quando nós falamos em modalidades da mesma e única espiritualidade cristã, deve-se partir daquilo que é comum a todas elas, por uma vocação específica e correspondente a cada um dos estados de vida. O original são formas diferentes, são formas parciais diferentes, mas têm a mesma base comum, nas quais se descobrem elementos essenciais comuns e o sentido de complementariedade que resulta da unidade entre elas. A convergência na variedade é o que permite falar de espiritualidades, pois é preciso que a vivência pluralista seja ao mesmo tempo uma experiência de unidade. Anotem isso que é super importante.
a vivência pluralista seja, ao mesmo tempo, uma experiência da unidade. E isso é o que mantém o cristão em constante dialética. Sobre essa questão dos estados de vida é uma questão bastante complexa também, tem vários fatores de discussão em torno a isso, mas aqui a gente não vai aprofundar essa questão. Das diferenças, o que que difere especificamente uma de outra, se é de caráter ontológico, ministerial, ou se é essencial ou acidental. Aqui o que nos importa, né, então, é saber dessa distinção, que é uma distinção ontológica, né, entre os estados, e que se refletirá na modalidade própria da espiritualidade dos leigos. É a mesma espiritualidade cristã, mas em sua modalidade laical ou secular. A gente usa também como sinônimo, né, modalidade laical ou secular. A base ontológica que forma essa espiritualidade cristã comum a todos, nessa base teológica, desculpa, né, nós encontramos os ensinamentos do Vaticano II, alguns dos principais ensinamentos. São eles, primeiro, a chamada universal à santidade, fundamento da mesma dignidade de todos, da Igreja como os filhos de Deus, e segundo, a valorização teológica do mundo e das realidades terrenas como objeto da missão da Igreja e lugar de encontro com Deus. Então, na base da espiritualidade cristã comum, está a santidade universal, a chamada universal à santidade, ou seja, todos chamados a ser santos, né, independentemente do seu estado de vida, leigos, sacerdotes ou religiosos, e a valorização teológica do mundo das realidades terrenas, a secularidade, ou a dimensão secular da Igreja. Além desses pressupostos teológicos comuns a todos os estados de vida e base da espiritualidade cristã, acrescenta-se, no caso de nós, os leigos, a índole secular, que é própria da identidade do fiel leigo e que caracteriza a nossa espiritualidade a partir da nossa vocação específica em procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais, ordenando-as segundo Deus. Lumen Gentium 31. É nesse aspecto, nessa característica da índole secular, porque toda igreja tem uma dimensão secular, que significa dizer que a igreja se preocupa com o mundo, e muito. Mas, para nós, leigos, essa preocupação com o saeculum, que significa um lugar e um tempo, para nós é próprio específico da nossa vocação. Ou seja, nós, como os leigos, cristãos fiéis leigos, estamos na linha de frente da igreja no que diz respeito ao secular, ao mundo. No mundo, nós estamos na linha de frente. Não são os sacerdotes nem os religiosos. Bom, os religiosos têm uma secularidade mais próxima à nossa, que é a secularidade religiosa. Mas nós, tem uma autora chilena, a professora Pilar, que ela dizia que os leigos não estão só no mundo, mas eles estão na entranha do mundo. Nós estamos naquilo que é mais próprio, específico, sabe? Aquilo que é mais da essência do mundo. Ali Deus nos coloca, né? Ali está a nossa missão dentro do povo de Deus. Hoje em dia, tendo em vista essa importância e a necessidade de promover uma espiritualidade própria e específica dos leigos, remete-se ao Sínodo de 1985, que foi antecedente a Christi Fidelis Laitis, em 1988, que é a Carta Magna do Laicato, segundo o qual a própria espiritualidade dos leigos, fundada no batismo, deve também ser promovida. Então, na Lumen Gentium, Concílio Vaticano II, se fala, né, quem é o leigo, aquilo que é próprio e específico. Mas depois tem toda uma discussão pós-Vaticano II, enfim, algumas questões,
várias questões, na verdade. Mas lá no Sino de 85 que se fala, então, da importância, a necessidade de se promover essa espiritualidade que é, então, própria dos leigos, né? Mas para promovê-la, a gente precisa refletir sobre a mesma. 2 décadas depois do Sínodo de 1985, Sínodo sobre a Comunhão, vem o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que dedica toda uma parte à espiritualidade laical, asseverando que os leigos são chamados a cultivar uma autêntica espiritualidade laical que os regenere como homens e mulheres novos, imersos no mistério de Deus e inseridos na sociedade, santos e santificadores. Como diria Karl Rahner, é o descobrimento criador da essência originária, que supera o esquema antes reservado ao clero e aos religiosos e se estende a todo batizado. Não é uma santidade genérica, mas pode ser alcançada em e através da condição de vida de cada fiel nas suas ocupações, relações e tarefas que a definem. Então, vai havendo uma mudança de mentalidade, né, em que o leigo não precisa agir como um padre em meio ao mundo para ser santo, que a santidade não está reservada apenas aos sacerdotes e religiosos, mas que todo fiel cristão leigo, inclusive os leigos, que têm o mundo como missão, estão chamados a ser santos. É necessário contextualizar o desenvolvimento da espiritualidade laical, principalmente após o Concílio Vaticano II. Um primeiro aspecto diz respeito à própria história da teologia e da espiritualidade do laicato. Considera um círculo hemenêutico pendular, que oscila, né, o papel do leigo, essa evolução dessa concepção, desse entendimento, quem é o fiel leigo na igreja. Oscila de um protagonismo do leigo como cristão, como nas comunidades primitivas, que não havia essa diferença entre leigos e sacerdotes, por uma progressiva depreciação do mesmo, até um verdadeiro redescobrimento, que para muitos é inclusive considerado como excessivo. Então, esse redescobrimento do leigo, esse protagonismo do leigo, né? Para alguns, a forma como é colocado, enfim, como excessivo. Logo após o término, então, do Vaticano II, em termo de redescoberta do laicato, foi publicada a revista Concilium. Da apresentação, Christian Ducoc, um teólogo, perguntava: será que a espiritualidade é para monges? O leigo que se entrega ao mundo com entusiasmo, a humanização do mundo, deverá abordar a esperança de chegar a ser espiritual? Deverá o mesmo resignar-se em ser um cristão de segunda categoria? Ou se contentará em ser um exilado desinteressado frente ao mundo que o rodeia? Essas são perguntas de ontem, ou seja, após o Vaticano II, 1967, talvez. Mas também são perguntas de hoje, especialmente no que diz respeito ao leigo e a sua relação com o secular, que vem de século, de mundo, em um determinado lugar, determinado tempo. Apesar do Vaticano II ter possibilitado uma leitura teológica do termo secularidade, como nota específica do Lacato, as perguntas permanecem válidas, sobretudo no dia de hoje, quando diz que o futuro da igreja e a igreja do futuro dependem da vitalidade e da participação dos leigos, que representam 2/3 dos católicos. Considerando a vocação cristã laical, aquela que tem a índole secular como próprio e específico do leigo, é plausível também se falar em uma modalidade da espiritualidade, que tem como fundamento a secularidade laical. E já que o leigo tem algo que é próprio e específico dele, então podemos falar em uma modalidade laical. O que caracteriza a sua identidade, ou seja, quem somos, e a vocação, com repercussão no seu modo de ser cristão no mundo.
A espiritualidade deriva da vocação. Antes do Vaticano II, prevalecia uma espiritualidade religiosa ou monacal, expressada mais por categorias e comportamentos próprios da vida religiosa do que da existência cristã normal. Mas com a proposta da Lumen e posteriormente da Christi Fidelis Light, marcada pelo batismo e pela nova situação do leigo no mundo, necessária se faz a reivindicação de uma espiritualidade secular, uma espiritualidade e sua modalidade laical que leve em conta a riqueza da espiritualidade batismal. E, por outro lado, as condições normais em que se desenvolve a vida cristã leiga no mundo. O próprio Estado, se é casado, solteiro, jovem, idoso, enfim, o trabalho, as realidades temporais de cada um, etc. Ela é uma espiritualidade no cotidiano. São muitos os caminhos de seguimento de Cristo de santificação. Tenho na parte da santidade, diz assim que para cada um existe, na parte da santidade não, naquele documento do Papa Francisco, Gaudete Exsultate, Santidade no Mundo Atual, ele fala que poderia existir um modelo para cada pessoa de santidade. São muitos os caminhos de seguimento de Cristo de santificação para o fiel leigo. Se fala da incorporação da realidade humana concreta, em todo o contexto histórico e social, ao ideal evangélico de santidade. Ou seja, Deus não quer outra pessoa diferente da que somos, num contexto diferente, com uma família diferente, com um trabalho diferente, não. É exatamente assim como somos, com todas as vicissitudes do nosso contexto de vida, com todas as características da nossa personalidade. É ali, com aquele substrato, naquela terra, que nós estamos chamados ao ideal evangélico da santidade. Portanto, é plausível se falar de uma espiritualidade laical, no seio da única espiritualidade cristã, pois o campo onde se dá a vida no espírito não é outro lugar senão no mundo, que é a índole secular, a característica da índole secular do leigo. Eles devem, nós, os leigos, se dedicar aos assuntos temporais, nossos assuntos de vida, né? Vivendo em permanente epifania no mundo. Não é uma nova espiritualidade, mas circunstâncias que impõem um modo próprio de atuação. A espiritualidade, então, como uma vida vivida, tem como meta a santidade. A espiritualidade é um modo de viver cristão, é um caminho que tem como meta essa plenitude de vida cristã, a que cada um e todos nós estamos chamados. Acontece no mundo e para a transformação do mundo. E, nesse sentido, o valor da secularidade como núcleo da base teológica da espiritualidade laical. Para nós, o mundo não é só âmbito de vida, mas integra a nossa missão. O que isso quer dizer? Tem um valor sociológico, um valor teológico, um valor eclesial. O mundo para nós, ali somos chamados a transformar. Não é só onde nós vivemos, né, e onde decorre a nossa vida, mas ali somos chamados a ser santificados. Ali é a nossa missão. Ali está a missão que integra a nossa vida no caminho da santidade. Então, essa compreensão do mundo, não só como âmbito, mas também como tarefa, Gaudium Expes número 2, é considerada uma das características mais significativas da consciência cristã contemporânea. Ela é muito recente na nossa consciência cristã e tem relação direta com o nosso modo de viver e com os desafios do caminho sinodal da Igreja. Oferece um fundamento sólido para uma espiritualidade que é de ação e de contemplação, vinculando a espiritualidade à inserção das realidades temporais, bem como a participação nas atividades terrenas. Considerando a mesma
dignidade batismal e missão de todos, ou seja, todos temos a mesma dignidade batismal, todos membros do povo de Deus, e a missão, mas compete aos leigos assumir a modalidade específica de sua condição, que nos distingue, porém sem separar, do sacerdote e do consagrado. Lumen Gentium 3148, Apostólica Actuositatem número 5. A característica da secularidade pertence a toda a igreja, mas, para nós, ela adquire uma característica específica e insubstituível na missão eclesial, Lumen Gentium 31. Ou seja, é ali, no mundo, o nosso lugar de encontro com Deus. Eu não sei se pode passar o slide, Padre Tiago. Ok. Espiritualidade no cotidiano. Então, aqui nós damos mais um passo, né? Ao falarmos da espiritualidade, há uma estreita relação, talvez mais que estreita relação, talvez uma identificação entre a vida espiritual do leigo, como ocasião de união com Deus, e o cumprimento da sua vontade, que acontece das e nas atividades ordinárias de cada dia. Christi Fidelis Light 16, podendo ser também uma espiritualidade no cotidiano. Uma espiritualidade no cotidiano. Com base nos fundamentos teológicos apresentados ao longo da tese doutoral, né, do livro, é possível delinear algumas características próprias da nossa espiritualidade laical, a saber, uma particular experiência cristã humana no mundo, uma atitude de amor teologal ao mundo. São José Maria Escrivá dizia amar apaixonadamente o mundo. A valorização positiva da vida ordinária, a competência profissional e o sentido de responsabilidade e a consciência da ordenação para Deus das realidades terrenas, quer dizer, santificar as realidades terrenas, e o sentido de liberdade pessoal. Diante dessa perspectiva cristã, acontece e aqui a gente não vai poder analisar todos esses fundamentos teológicos, mas aqui nos interessa a valorização positiva da vida ordinária. Quando nós entendemos que espiritualidade laical, aqui não que as demais não sejam, mas aqui eu priorizo desde a perspectiva laical, né, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Se fala sobre essa valorização positiva da vida ordinária. Não se pode separar a vida espiritual da vida ordinária. Não se pode ficar na vida espiritual como se ela fosse meramente uma vida de interioridade, uma vida de oração. O maior escândalo da fé católica, sobretudo da vivência nossa como cristãos, é a separação entre fé e vida, dizia João Paulo II, já na Christi Fidelis Light, 1988. Portanto, deve acontecer essa valorização positiva da vida ordinária, que pode ser considerada um dos traços mais significativos da vida do leigo, no sentido de compreender que a vida espiritual tem a sua concretização real na vida cotidiana ordinária. São José Maria Escrivá gostava muito de dizer que é materializar a vida espiritual, é tornar concreta essa vida espiritual na vida concreta, pois somos chamados a descobrir o valor sobrenatural presente nas ações e tarefas mais normais, a grandeza das ações comuns e reiteradas. Ele dizia, em diálogo com a Guadalupe Ortiz, que foi canonizada, a primeira leiga do Opus Dei a ser canonizada, que é transformar em poesia a prosa de todo dia. Para o leigo que vive a fé na existência comum de forma madura e profunda, os acontecimentos de cada dia, longe de serem algo sem sentido,
são condenados a uma rotina, constituem o verdadeiro lugar de encontro com Deus. Christi Fidelis Lights 17. É o lugar, é o espaço do existir cristão, pois a fé reconhece Deus no emaranhado normal, no emaranhado dos elementos da vida cotidiana. A vida segundo o Espírito, ela se expressa de modo peculiar na sua inserção, então, na participação nas realidades do mundo, nas realidades de um tempo. A vida ordinária, tanto se santificando, como santificando, então, essa vida ordinária, profissional e social. Aqui está trazendo um estudo super interessante que foi feito em 2019 na Santa Croce. Eles juntaram vários promotores de pessoas que estavam em processo de canonização, vários leigos, várias amostras, homens, mulheres, jovens, mais velhos. E ao final desse estudo foi feita uma, enfim, uma reflexão, né, sobre o que que eles tinham em comum, o que que esses leigos tinham em comum, né? E aí uma dessas coisas era que que todas as circunstâncias da vida deles, que eram diversas, por exemplo, a maternidade, a paternidade, a família, o estudo, o trabalho, o esporte, o divertimento, a amizade, os compromissos cotidianos, inclusive a doença, absolutamente tudo se tornou para eles ocasião de se encontrar com Deus, lugar de encontro com Deus. Isso falando assim, né, um estudo sobre a espiritualidade laical, enfim, parece um pouco óbvio, né? Mas na verdade é um grande desafio para vivermos dessa forma na nossa vida cotidiana, né? De olhar as nossas realidades humanas, sobretudo as mais difíceis, assim, como lugar de encontro com Deus, como oportunidade de crescermos na confiança a Ele e no amor. A sinodalidade, esse caminho. Peraí, só um pouquinho, faltou uma. 6, 7, 8. Faltou uma folhinha aqui, peraí. Aqui, tá. Espiritualidade e sinodalidade. Então, nesse caminho, né, mais que estamos fazendo sobre a espiritualidade cristã, a espiritualidade laical como uma modalidade da única e mesma espiritualidade cristã, o cotidiano, a vida cotidiana, como o substrato dessa espiritualidade laical, né, podendo ser chamada como uma espiritualidade no cotidiano. E agora nós vamos refletir, então, passar a refletir sobre a espiritualidade, o caminho sinodal e os seus desafios pastorais. O termo sinodalidade, que tanto temos ouvido nos últimos anos na Igreja Católica, é um termo abrangente e diz respeito a todos os membros, como um estilo de viver e atuar na Igreja. Sínodo, então, como já sabemos, vem de sínodos, prefixo sim, que quer dizer com, e junto, iodos, estrada, caminho, ou seja, um caminho comum, fazermos juntos a mesma estrada, é caminharmos juntos. Esse verbo contém um dinamismo, um movimento, que é sempre saída, a igreja junta em saída. Os cristãos originalmente foram chamados de discípulos do caminho, como diz no Ato dos Apóstolos. Em outras palavras, a igreja ou é sinodal ou não é igreja. Esse caminhar juntos, essa vida sinodal, está no nosso DNA como cristãos. A existência e o desenvolvimento da sinodalidade, ela é fruto de uma igreja de comunhão, que é fraternidade em Cristo. A origem e o fundamento da sinodalidade encontram-se na igualdade e na unidade dos batizados.
que é a mesma da nossa espiritualidade cristã. Os cristãos são pastores, irmãos, iguais em dignidade, mas diversos quanto às funções e solidários na sua responsabilidade. Ou seja, temos a mesma dignidade batismal, mas diversos nas nossas funções, porém solidários na nossa responsabilidade. A igreja de comunhão, coparticipação e corresponsabilidade. Então, como princípios da sinodalidade, nós podemos elencar pelo menos três. Primeiro, a igualdade, a mesma dignidade de filhos, investidos o que faz com que tenhamos a mesma missão. O princípio trinitário, a igreja toda aparece como um povo unido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no Gênesis 4. E o princípio da comunhão, comunhão com Deus por meio de Cristo no Espírito Santo. Essa vida de comunhão está na palavra de Deus e nos sacramentos. O batismo é a porta e o fundamento. A Eucaristia, a fonte e o cume, Lumen Gentium 11. Essa comunhão de todo o corpo eucarístico, de todo o povo de Deus, significa e produz, isto é, edifica a íntima comunhão de todos no corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, a sinodalidade, o caminhar juntos, na verdade, também é um aspecto visível da comunhão da igreja. Esse princípio da comunhão da igreja, ele se expressa na sinodalidade, nesse modo de viver e atuar nosso como igreja. O fato é que o dinamismo sinodal no qual a igreja vive sua missão implica, então, imprescindivelmente duas coisas: a participação e a corresponsabilidade de todos os batizados e o exercício específico da autoridade. Né? Então, também tem como base a eclesiologia de comunhão. Além disso, a reflexão sobre a sinodalidade, ela deve também considerar a dimensão secular em que falávamos antes. Depois eu vi que entrou uma pergunta aqui no chat, mas depois a gente deixa para o final para não perder a linha de raciocínio. Então, quando falamos em sinodalidade, também devemos considerar a dimensão secular ou secularidade da igreja. De novo, né? A responsabilidade de todos com o temporal, sacerdotes, leigos e religiosos, quanto ao anúncio e à comunicação da vida divina. Como ensina Paulo VI, Papa Paulo, São Paulo VI, toda igreja possui uma relação de salvação para com o mundo, expressada nos diversos modos de viver a secularidade entre seus membros, segundo o carisma próprio de cada um. Mas a secularidade cristã é comum a todos batizados. Em outras palavras, o mundo lá fora nos importa e muito, né? O que eu falava antes, que a dimensão secular pertence a toda a igreja, mas para nós, os leigos, ela é índole, é aquilo que nos caracteriza especificamente. Aí eu utilizei essa imagem do alpinista, porque Paulo VI tem uma passagem muito bonita sobre os leigos, essa vida de consecratio mundi, né, consagrar o mundo a Deus. Ele fala que os leigos, né, os fiéis leigos, claro que ele está se dirigindo, não são só os leigos, mas a um encontro de institutos seculares. Então, ele diz que os leigos são como os alpinistas de espírito. Eu adoro essa expressão que ele usa, alpinistas do espírito. É como se a gente estivesse sempre escalando uma montanha e a força da gravidade, a dificuldade de escalar, nos estivesse nos empurrando para baixo. Então, ele usa essa expressão, por isso eu utilizei essa imagem para falar da espiritualidade no cotidiano. Como dizia o Papa Francisco, então, a sinodalidade é considerada como o caminho que Deus espera da igreja nesse terceiro milênio e indica o nosso modus operandi de igreja como povo de Deus. Mas toda a grande viagem começa com um pequeno passo. Então, é preciso começar esses processos. Então, quando a gente fala em caminhar juntos, em eclesiologia de comunhão, em sinodalidade, ela começa com as pessoas. Ela começa com cada um de nós, cada membro da igreja, né? E se desenvolve através
das mesmas, de cada um de nós individualmente e em comunidade. Não se faz comunidade sem antes haver o indivíduo, né? E aí me lembra aquela frase de Maria Teresa de Calcutá que dizia: quer mudar o mundo? Vá para a sua casa e comece amando a sua família. Claro que nós estamos falando do leigo, mas o sacerdote com o seu paroquiano, com a sua família, etc, né? E é assim que começa o caminho. Primeiro junto com Jesus, né? Esse encontro, o professor Ruud escreve, sim, que é a espiritualidade, e depois com os irmãos e os fiéis discípulos. É preciso, não adianta a gente falar em vida de comunidade, em vida sinodal, em caminho sinodal, se não nos preocuparmos, se não estivermos atentos a, a cada um, ao nosso irmão, aquele mais próximo que está ao nosso lado. Porque é preciso corações convertidos para uma renovada sinodalidade. Corações que conheçam e amem a Deus. Corações que conheçam e amem a Deus. 1967, Rahner, logo após o Concílio Vaticano II, falando sobre a espiritualidade antiga e a atual, naquela época já dizia: o cristão do futuro ou será místico ou não será cristão. Para a congregação, para a doutrina da fé, já se disse muito sobre a sinodalidade. O que precisa são que as pessoas vivam o que se diz na letra. E essa prática, esse modo de viver cristão, é a vivência de uma autêntica espiritualidade laical no cotidiano, na vida vivida. Tem um autor que eu gosto muito que ele usa essa expressão, que a espiritualidade é uma vida vivida. É uma vida espiritual vivida na vida concreta em unidade. Uma vida de união com Deus vivida no cotidiano. Nesse contexto teológico se revela a união íntima da espiritualidade com a sinodalidade. Deus caminha com cada um de seus filhos e, ao mesmo tempo, com todos nesse caminho sinodal. Uma comunhão sinodal se constrói na continuidade, o que significa não considerar apenas as pessoas como instrumento para chegar a objetivos. Então, essa igreja, que é um dos nossos desafios, né, da igreja, a ONG, né, como dizia o Papa Francisco. O cristão é, em primeiro lugar, um discípulo gerado pela relação com Deus, o Senhor. A vida de interioridade, a vida mística, a vida de encontro com o Senhor, né? Por isso a primazia da nossa vida espiritual. Os discípulos e as discípulas, escreve São Lucas no seu Evangelho, estavam com ele, sim alto, com Jesus. Aqueles que foram chamados por Jesus e o haviam seguido na escuta da sua palavra, estavam envolvidos na sua vida a tal ponto que se podia dizer deles: estavam junto com ele, sim alto, né, que é o mesmo prefixo da sinodalidade. E é assim que começa o caminho. Primeiro junto com Jesus e depois junto com os irmãos e as irmãs. Então, essa primazia do encontro pessoal com Deus, a primazia da nossa vida interior. E justamente é aqui o início decisivo de cada sínodo, de cada caminhar juntos. O primado vai para a escuta da palavra, quer dizer, do que o Espírito diz à igreja e aos fiéis. Do contrário, até podemos caminhar com os outros, mas não saberemos para onde ir, que estrada seguir, porque só Ele é o caminho. E nós, cristãos, somos aqueles do caminho, somos aqueles que têm Jesus como caminho. Verdade, caminho, verdade e vida. Então, pode passar, padre, para o próximo slide, por favor. Partindo dessas, considerando a espiritualidade laical como uma modalidade única da espiritualidade cristã, como uma expressão que encontra referência na identidade e na vocação do leigo, tendo na secularidade a sua relação com Deus e que acontece através das atividades ordinárias de cada dia, podendo também ser denominada como uma espiritualidade no cotidiano, é que se pode propor, a título de síntese,
elencar alguns desafios pastorais que nós temos diante dessa realidade no caminho sinodal da igreja. Um dos primeiros desafios que eu coloco, que me veio, assim, são muitos, na verdade, mas eu elenquei apenas alguns para que a gente possa depois refletir aqui um pouco. É sobre o desafio em procurar compreender e promover. Compreender e promover. Uma formação permanente. O significado da experiência laical. Como uma experiência de Deus. Uma experiência que ela é cosmológica de Deus, ela é antropológica, porque experimenta Deus nas coisas humanas pela experiência do amor, e também é uma experiência histórico-salvífico de Deus no mundo. É preciso refletir e ensinar uma nova teologia que almeja um caminho de aproximação na busca de Deus e que demonstre a vitalidade do sentido religioso no mundo atual. E que vem com uma consciência, com uma concepção de uma atitude negativa com relação ao mundo, ou seja, eu preciso me afastar do mundo para me encontrar com Deus. A espiritualidade cristã deveria redescobrir as suas fontes bíblicas, eclesiais e sacramentais. Voltar às fontes para compreender o significado para viver hoje a espiritualidade cristã. E aqui tem um aspecto interessante, como alguém que vive a índole secular, como eu, por exemplo, que nós, os leigos, temos uma formação, via de regra, muito. Como é que é a palavra? Que a gente aprende um pouco de cada coisa separada. Então, a gente aprende um pouco de sacramento, aprende um pouco de vocação, a gente aprende um pouco de espiritualidade, mas a gente não tem a visão do todo, o conhecimento do todo do ser e missão do fiel cristão leigo. E quando tratamos da temática da espiritualidade, é muito interessante essa abordagem, porque a gente aprende esse modo de ver cristão de uma forma integral e integrada. Porque falar em espiritualidade cristã e falar em espiritualidade cristal, laical, desculpa, é falar na espiritualidade em duas dimensões, né? Como se fosse uma cruz. Uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal, né? Então, essa dimensão vertical é a dimensão de união com Deus, né? Vida interior, oração, vida sacramental, acompanhamento espiritual, vivência das virtudes teologais e humanas, e a horizontal, que é a vida de comunhão com os demais. Então, entrega todas as realidades da nossa vida cristã. Um segundo elemento que diz respeito a esses desafios, essa formação permanente, nessa mesma formação permanente, de apresentar a espiritualidade laical como uma espiritualidade no cotidiano, demonstrando essa estreita relação, essa unidade entre a vida espiritual do fiel leigo e o cumprimento de sua vontade que acontece através e nas atividades ordinárias de cada dia. Esse caminho da espiritualidade cristã, de forma sinodal, ele se constrói não majoritariamente não em situações extraordinárias, mas sobretudo na vida de cada dia. Essa espiritualidade cristã deve ser algo integrador e que abarque todas as dimensões da realidade ser humana, para que o ajude a encontrar um caminho de vida no espírito. O ajude a encontrar um caminho de vida no espírito. Na simplicidade da vida normal, amando a Deus e vivendo a vida com Ele. Isso se constrói dia após dia, frente a uma realidade, outra realidade, e assim por diante. É a espiritualidade no cotidiano. Outro desafio, então, além desses, de promover e viver esse estilo sinodal, de atuar na igreja, formados por uma unidade
na diversidade. É ter claro o que é comum a todos nós, que é comum à espiritualidade cristã e a todos nós, membros do povo de Deus, e o que é próprio de cada modalidade. É uma nota da igreja essa unidade na diversidade. O nosso radicalismo cristão, o que impacta o mundo, o que transforma os corações, é o crescimento da virtude da caridade e não tem casa própria. Ou seja, não habita na casa da vida religiosa, ou na sacerdotal, ou na laical. E compete ao leigo assumir a sua modalidade específica. Esse é um ponto bem interessante, porque a gente observa nas nossas realidades paroquiais essa confusão dos papéis, daquilo que é próprio e específico de cada estado de vida. Muitas vezes um leigo, por exemplo, mais atuante, acredita que o papel dele seja estar lado a lado no altar com o sacerdote. E o que que isso é ruim, né? Ou às vezes um sacerdote acredita que é específico da sua espiritualidade sacerdotal é estar em meio ao mundo, em alguma atividade política, por exemplo. Mas o que que acontece no meu ponto de vista, assim, a gente não chega à nossa plenitude, cada um de nós. Quando a gente não conhece aquilo que é específico de cada um de nós, a gente não vai viver aquilo, porque a gente não sabe aquilo que nós estamos chamados a viver. Então, é a mesma coisa uma mãe de família, por exemplo, não saber o que que é próprio específico da mãe, o que que é do pai, enfim, claro que às vezes se complementam, mas... se deixa de ver uma riqueza a que cada um de nós está chamados. Então essa importância de promover esse estilo sinodal, né? Conhecer o que é comum, mas aquilo que é próprio e específico de cada estado de vida. E aí se dá uma beleza extraordinária, porque se experimenta essa complementaridade, a riqueza da complementaridade de todo o povo de Deus, né? Um outro... Ok, isso é o que eu encontro. Ai, ai, telefone ouvindo aqui. De outro lado, nos pode cair na tentação também, em outro aspecto que eu levanto como um outro desafio, é a tentação de se viver uma espiritualidade do individualismo que reduz o itinerário do cristão em um conjunto de práticas piedosas ou de atos de culto. Ou seja, que fica numa espiritualidade intimista, mas só numa mera interioridade, dirigido ao aperfeiçoamento do indivíduo e separado do momento histórico. Como já havia dito, é necessário fundir com a vida, interioridade, um compromisso social, união com Deus e comunhão eclesial. E não, ah, e não e cuidar para que não se experimente uma espiritualidade desencarnada e espiritualista. Por isso, a importância da preposição sim, conjunto da sinodalidade, que remete a uma concretude de relação, de relacionamento de vida. Ao se viver uma autêntica espiritualidade cristã, como uma vida em Cristo, no Espírito Santo, que tem a necessidade de ser traduzida na situação concreta de cada um, o cristão vai buscar o caminho da comunhão, do caminhar juntos, pois a relação está em tudo na teologia com a inter-relação da Trindade. E tampouco uma espiritualidade. Tem aquela frase de Santa Teresa que diz: quem ama faz comunidade. E outro desafio que nós temos é de não cair em grupos, grupos separados dentro da própria igreja. Então, comunidades. Então, por exemplo, dentro de uma paróquia, os paroquianos mais assíduos, a dona da igreja, isso que eu quero dizer. E às vezes também tem grupos, né, movimentos ou grupos dentro da própria igreja, enfim, né? Ou mesmo grupos da igreja do mundo, né? Primeiro, junto com Jesus, cada batizado deve ser protagonista no seu papel. Então, a partir desse
encontro pessoal com Deus, buscar o seu protagonismo único. E depois, junto com os irmãos e irmãs, de caminhar juntos, como discípulos no caminho em unidade. É como uma orquestra. Outro aspecto também diz respeito a que o Senhor conta com todos nós e com cada um em especial para restaurar, reconstruir e ressignificar o mundo. É a dimensão secular da igreja. Mas de que forma? A partir da sua presença, da sua ação, do seu modo de ser e de agir nas realidades. Deus se faz presente nas realidades humanas e temporais através de nós, irradiando a presença do sagrado através das nossas vidas. Essa consciência precisaria ser conhecida e aprofundada por todo o povo, em especial por nós, os leigos, na nossa relação com o secular na vivência de sua espiritualidade. O Senhor conta com todo o povo e com cada um. Esse caminho sinodal da igreja requer a promoção e a vivência de uma autêntica espiritualidade cristã para a comunhão com Deus, por meio de Cristo no Espírito Santo. São muitos os desafios que por vezes nos parecem inatingíveis. Mas de que espiritualidade no cotidiano necessitam os leigos hoje? Os leigos, na realidade, me arriscaria a dizer, precisariam viver a espiritualidade cristã a que lhes corresponde. Mas para isso, precisam conhecê-la em sua integralidade, não em partes. Composta pela beleza da vida cristã, que à luz de sua identidade os convida a viver no mundo, em todas as circunstâncias de vida ordinária no cotidiano, de forma extraordinária, ou seja, amando divinamente, pois o Senhor depende de nós para amar o mundo. Espiritualidade laical é a verticalidade divina na horizontalidade humana. É a verticalidade divina, vida divina, na horizontalidade humana, em unidade na caridade, pois a vida do leigo tem o mundo como objeto. Apostólica Ctositata, número 5. É necessário aprender para viver melhor servir, especialmente nos dias de hoje, com a indiferença e o desconhecimento de Deus. É necessário uma espiritualidade que transforme o coração, que parta da experiência do encontro com o Pai e que abarque toda a vida. Evangelho Gaudium 262. Essa é a renovada espiritualidade do Vaticano II e as linhas da espiritualidade pós-moderna. É teoria que nasceu da vida, que precisa se tornar cada vez mais vida em extensão e profundidade, de modo que todos os leigos, iluminados pelos testemunhos dos santos e de muitos outros denominados santos ao pé da porta, como se chamava o Papa Francisco no Evangelho Exultate, se transformem em homens novos, construtores de uma humanidade nova. Pode passar o slide, por favor. E nesse sentido, e para resumir um pouco dessa reflexão de hoje à noite, que apesar da chuva, espero que tenha aquecido um pouquinho os corações, eu trago uma parte do recente documento final da 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, em que se fala, no item 43, sobre uma espiritualidade sinodal. Diz assim: a sinodalidade faz a espiritualidade sinodal, unindo justamente essas realidades que estamos chamados a viver, da sinodalidade e da espiritualidade. Diz assim:
A sinodalidade é, antes do mais, uma disposição espiritual, que permeia a vida cotidiana dos batizados. Disposição espiritual. E todos os aspectos da missão da igreja, né? Ou seja, traz aqui uma dimensão não só individual da espiritualidade cristã, mas coletiva. Quando fala de uma disposição espiritual, permeia a nossa vida cotidiana, esse modo de viver cristão, e os aspectos da missão, que também integra a missão, o aspecto coletivo, a dimensão coletiva, encarnada e comunitária da nossa espiritualidade. Uma espiritualidade sinodal nasce da ação do Espírito Santo e requer a escuta da palavra de Deus. Então, essa dimensão horizontal da espiritualidade, a escuta da palavra de Deus, a contemplação, o silêncio e a conversão do coração. Tudo isso diz respeito a essa dimensão vertical da espiritualidade cristã, essa dimensão transcendental, essa dimensão de vida de união com Deus. Prossegue. Uma espiritualidade sinodal exige também a ascese, a humildade, a paciência e a disponibilidade para perdoar e ser perdoado. E eu diria mais, requer ascese, humildade, paciência e disponibilidade, não só para perdoar, mas para viver na nossa vida cotidiana, para buscar e encontrar a Deus nas realidades temporais, em meio às vicissitudes da vida, do mundo. Acolhe, prossegue, né? Agora é o Papa. Acolhe com gratidão e humildade a variedade de dons e tarefas distribuídos pelo Espírito Santo para o serviço do único Senhor. Falo sem ambição e sem inveja, nem desejo de domínio e de controle, cultivando os mesmos sentimentos de Cristo. Aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo. Reconhecemos o fruto quando a vida cotidiana da igreja é marcada pela unidade e pela harmonia na pluralidade. Ninguém pode percorrer sozinho um caminho de espiritualidade autêntica. Precisamos do apoio, incluindo a formação e o acompanhamento espiritual, como indivíduos e como comunidades. E aqui entra a sinodalidade, caminhar juntos, porque ninguém pode percorrer sozinho um caminho de uma autêntica espiritualidade cristã. Precisamos do apoio, incluído a formação. E quando a gente fala em espiritualidade na sua dimensão vertical, o acompanhamento espiritual integra essa dimensão espiritual. Existem várias, essa dimensão transcendental da nossa vida espiritual. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. E eu faço memória novamente desse encontro que houve em Roma, e um dos fatores que era comuns a todos eles que estavam em processo de canonização, que foi observado nesse estudo final, foi justamente isso, que essa santidade deles se dava na igreja através da vida da igreja. Então, a recepção dos sacramentos, a escuta e a palavra de Deus, o acompanhamento espiritual, o caminhar junto com os irmãos. E eu vou encerrar aqui, que você já estamos aqui, já devem estar cansados de me ouvir. Mas, quando eu estava estudando, enfim, pesquisando sobre a espiritualidade laical, e foi difícil encontrar bibliografia própria específica, né, que tratasse a espiritualidade laical. Então, porque ele está junto ou da teologia do laicato ou da disciplina da espiritualidade, ou da eclesiologia, enfim. Mas eu achei um livro
que é um, que eu digo que é um tesourinho que eu tenho, que eu comprei num sebo, que é do Cardeal Sweynens. Ai, não vai dar para ver bem, mas enfim. É um livro de 1965, ano do Vaticano II, e o tema do livro é sobre vida cotidiana e vida cristã. Ele une, né, nesse caminhar juntos. E esse livro, na verdade, ele juntou várias conferências que ele fez na Rádio Belga, e ele fala sobre, justamente, sobre essa questão da vida cristã e das ocupações diárias, que que nós, cristãos, devemos nos esforçar para comungar com Deus sobre todos os aspectos, né? Porque a fé reconhece Deus no emaranhado dos elementos da vida cotidiana. E aí ele separa os títulos desse livro, ele diz assim, né, vida cotidiana e vida cristã. Enfim, aí ele traz várias situações, saber primeiro que somos amados, saber crer no amor, saber ouvir, saber agradecer, saber arriscar-se, saber adivinhar, saber confiar, saber sorrir, saber animar e assim por diante. Então, eu fiquei muito feliz de preparar esse trabalho, assim, porque e fazer essa reflexão e partilhar com vocês, porque a gente vê que realmente essa riqueza em vivermos essa a espiritualidade no cotidiano, né? Sobretudo a espiritualidade laical e esses desafios pastorais do caminho sinodal, do caminhar juntos, uma espiritualidade no cotidiano, uma espiritualidade em meio ao mundo, né? Esse desafio de ver os problemas da vida não como problemas, mas como uma oportunidade de crescer no amor a Deus, crescer no amor aos irmãos e dar glória a Deus em meio ao mundo, através das nossas ações, porque Deus não tem outra boca para falar a não ser a nossa, não tem outro lábio para sorrir a não ser os nossos, e não tem outros braços para abraçar a não ser os nossos. E esse caminho da sinodalidade, da espiritualidade sinodal, na verdade, nada mais é do que essa união entre a espiritualidade e esse caminho sinodal, ele começa em nós, na nossa relação com Deus, na relação com o nosso mais próximo, na nossa relação com o nosso colega de paróquia, de movimento, de grupo, na nossa família, com o nosso colega de trabalho, com todos aqueles que Deus coloca na nossa vida, né? Sermos. E é um desafio lindo, em que Deus nos chama pessoalmente pelo nome a cada um de nós e nos convida a caminhar junto com eles. Então, muito obrigada pela paciência da escuta, né? Esse desafio de ficar assim, a gente online, né? Que a gente não se enxerga, não se vê assim, mas que é uma oportunidade bonita também de estarmos juntos, de partilhar e de refletir. Obrigada. Então, muito obrigado, Vitória, pela tua ótima fala. Nos ilumina muitas questões práticas em relação à vivência da sinodalidade, né? E eu vou abrir então agora para as questões. Duas aqui já estão no chat. A primeira delas da Valquíria, que faz a seguinte pergunta: se parte do princípio da mesma missão do povo de Deus, como podemos pensar a figura do leigo nas tomadas de decisão? Exemplo, seria possível prever a participação dos leigos em um conclave? Seria uma primeira pergunta. Uma segunda seria do Marcelo Mito. O professor Rude Assunção escreve sobre a necessidade de uma vida espiritual laical, em oposição a momentos de espiritualidade, que muitas vezes acontece. Como que a ação, oração litúrgica, que se desenvolve em âmbito comunitário, em assembleia, pode auxiliar o leigo a ingressar numa vida espiritual e não viver de momentos de espiritualidade, muitas vezes à la carte? Seria Uhum, isso. uhum.
Bom, me parece que essa questão da tomada de decisões, quando a gente parte do princípio que a gente vive uma eclesiologia de comunhão, de coparticipação, de responsabilidade, a partir desse pressuposto, a gente entende que não tem quem manda e quem decide sozinho na vida da igreja, né? E que cada um de nós tem um papel, que é próprio específico, que decorre do nosso estado de vida. Então, dependendo o tipo da decisão que vai acontecer, por exemplo. Então, se é uma decisão que diz respeito mais a questões seculares, no âmbito do mundo, enfim, talvez se deva escutar um pouco mais os leigos, que são protagonistas do mundo, né? Como dizia a Puebla. Puebla. O leigo é a igreja no coração do mundo e o mundo no coração da igreja. Então, quando é algo que diga mais respeito ao mundo, talvez deva escutar mais o leigo. Talvez é uma situação que diga mais respeito à liturgia, por exemplo, se deva escutar mais os sacerdotes, que tem aquilo a secularidade, a questão sacerdotal, é um unus ministerial. Então, mas é que me parece que, na medida que a gente vive aquilo que é comum e aquilo que é próprio, que é específico, não há não deveria haver, pelo menos, uma disputa na tomada de decisões. Não deveria haver, porque nós somos todos membros do povo de Deus, somos partes de um mesmo corpo e nos somamos e nos complementamos, né? Pode alguém estar pensando, não sei quem fez a pergunta, mas é o mundo ideal. Sim, mas Deus nos chama à santidade de vida. E aí, quando começam a haver brigas, desentendimentos, quedas de braço, talvez aí estejam questões humanas envolvidas, que a gente precisa trabalhar individualmente e em comunidade. Porque o divino, ele incide no humano. A natureza pressupõe a graça, a graça, desculpa, estava trocando a ordem e mudava o sentido da frase, mas a graça, São Tomás de Aquino, pressupõe a natureza e aperfeiçoa. Então, se entregamos para Deus uma natureza humana imatura, uma natureza humana que tem inveja, uma natureza humana, enfim, que precisa ser protagonista e segura, a graça não vai poder produzir todos os frutos. Então, isso também faz parte de uma consciência, de uma formação permanente de uma espiritualidade laical, que é uma espiritualidade antropológica. Conhece-te, aceita-te, supera-te. O caminho de vida espiritual, ele tem que acontecer junto com o caminho humano. Humanamente, a gente é chamado a crescer e amadurecer, porque senão essa vida de vida em nós não vai dar os frutos. E aí entra a nossa liberdade pessoal. O que às vezes a gente vê, é porque é difícil a gente falar assim, em geral, assim, né? Mas o que a gente vê às vezes, assim? Disputas humanas, questões de falta humanamente, que é preciso trabalhar. E vai acontecer e tá tudo bem, porque somos humanos, não somos anjos. Mas precisamos, sabe, daqui a pouco uma líder de comunidade tem que conversar, tem que ajudá-la a crescer, amadurecer. E a se reconhecer e entender que ela não é a dona da igreja. E isso é caminho sinodal. E isso é caminhar juntos, é nos ajudarmos, porque todos somos seres imperfeitos, todos somos seres em construção, até o final das nossas vidas. E caminhar em comunidade. E isso a gente espera que aconteça, primeiramente, na nossa comunidade eclesial, no nosso grupo. Eu tenho um pessoal, porque eu vivo num ambiente muito, a maior parte assim, dos meus amigos é secular, assim, bem
ateu, esses católicos que não vão na missa, né? Então o pessoal diz que eu tenho minhas amigas da igreja, meu grupo da igreja. Então, assim, se espera que se viva dessa forma, em primeiro lugar, na comunidade eclesial. Tá? Claro que a gente não vai viver 100%, porque a gente não é perfeito, mas a gente é chamado a viver especificamente ali. E que bom que existem esses momentos para que a gente possa trabalhar isso, crescer e amadurecer. E bendito seja Deus por isso também. Somos assim, somos humanos. Agora, leigo participar de conclave ou não, talvez eu deixaria para o padre Tiago, meu supervisor, para responder. No Vaticano II, os leigos participaram como ouvintes do conclave, ouvintes do concílio, né? Do conclave não, né? Conclave é a escolha do Papa, mas eu não sei, assim, eu não sei se o padre Tiago, não sei se respondi ou se... é, e gostaria que o padre Tiago, se puder, também nos ajudar nisso, né? Mas, uma coisa importante que eu quero dizer é o seguinte, ó, que o leigo, a gente tem que cuidar um pouco, porque tem muito leigo querendo ser padre. E isso é muito feio, e isso não ajuda ninguém, absolutamente ninguém. O padre tem essa vocação ministerial dele que é preciosa. O padre não pode estar no meio do mundo como nós estamos. Mas não é que ele seja mais ou menos do que nós, é diferente. A gente tem que ter uma, um respeito, assim, diferente com o sacerdote. O sacerdote não é um leigo. Isso, eles têm um selo indelével na alma deles. Eles trazem o próprio Cristo para a Terra. E a gente tem que ter consciência disso. Por mais que o leigo seja atuante, conheça, por mais que eu seja pós-doutoranda, tem certas coisas que é só o sacerdote. E bendito seja Deus por isso. Então, assim, o que eu observo como uma fiel leiga é que, assim, os leigos, assim, se acham, assim, sabe, porque sabem ou porque isso... E não é por aí. Não é por aí. Eu tenho que descobrir aquilo que é próprio específico da minha vocação. E ali sim viver profundamente aquilo. E ali sim ser santa, buscar a santidade naquilo. Porque o nosso obrigação não é ser santos, mas desejar a santidade, buscar a santidade. Oferecer para nós toda a nossa vontade, tudo que aquilo que somos. Oferecer, ser cada vez melhor para Ele, para que Ele possa, a vida divina e a graça possa viver em nós. Eu vejo assim muito, muito, e vejo alguns padres querendo assim um pouco assim estar no papel de leigos também. E confesso que me entristece um pouco também, porque a santidade deles também. Imagina só, gente, que existem livros só sobre a espiritualidade específica de cada um de nós, a partir da base comum. Então, eu tenho um aqui que é maravilhoso, quem tiver interesse de aprofundar esse tema, que é Santificar o Mundo a partir de Deus. Curso de espiritualidade, tem a minha tese de doutorado, que é o livro, né, Espiritualidade Laical, e esse aqui do Padre Vicente Bosch, sobre o curso de espiritualidade laical, só sobre espiritualidade laical. E tem outro livro do José Luiz Illanes, que fala sobre espiritualidade sacerdotal, acho que é o nome, né, Padre Tiago, e deve haver dos religiosos. Então, assim, para vocês terem uma ideia assim, da riqueza que é, muitas vezes a gente tem que se questionar um pouco, assim, se querer viver o do outro não é fugir o que é o nosso. Porque, às vezes, é mais simples ser uma boa paroquiana do que ser uma autêntica cristã em meio ao mundo, no ambiente austero, a Deus que não conhece a Deus, ou que, enfim, fica aí uma questão. Perfeito. Obrigado, Vitória.
respondeste bem, enfim. Bom, eu acho que nós vamos fechando por aqui, porque temos as apresentações e podemos continuar com a reflexão, lendo aí os textos que a Vitória produz também, né? Estamos fazendo o pós-doutorado e com certeza vai surgir mais alguma coisa por aí também para compartilhar depois aí com o pessoal. Então, Vitória, muito obrigado. Agradeço de coração pela tua disponibilidade, depois de ter passado aí por uma aprovação aí de saúde, né? E está toda disposta aí compartilhando conosco, né, a reflexão que você produz já há um tempo, né? Então, quando pensarmos em espiritualidade laical, podemos recorrer aí à experiência, à expertise da Vitória, né? Que é muito engajada também aqui na Arquidiocese, que atua junto ao Tribunal Eclesiástico, né? E tem esse apoio também no acompanhamento aí da questão matrimonial, né, Vitória? Então, muito obrigado aí pela... Você é juíza, né, Vitória, também, né, do Sim, tribunal. sim. Uhum, Eu sou juíza adjunta do Tribunal Eclesiástico de Porto Alegre. uhum. Inclusive, quero pedir licença que eu vou ter que sair, que eu tenho todo no curso de pós, o Direito Processual Canônico. Eu só queria falar, aquela pergunta da liturgia é muito importante, porque Uhum. realmente a liturgia é um assunto maravilhoso. A liturgia é o fonte, o ápice da espiritualidade laical e é um manancial, né? Eu acho que essa formação permanente da espiritualidade laical pode acontecer através da liturgia, deve acontecer através da liturgia, né? Tá lá Sacrosanto Concilium, enfim, mas não vou poder, não vai poder estender. Então, gostaria de agradecer muito a vocês. Primeiro, o convite ao Padre Tiago. É uma alegria estar aqui, essa oportunidade. E me coloco à disposição que eu puder ajudar vocês. Obrigada pela paciência, pela escuta. Espero não ter sido muito cansativa. E queria muito realmente ouvir a pesquisa de vocês, mas minha aula começou já faz um tempinho, eu vou ter que mudar o chat aqui. Obrigada, Obrigado. pessoal. Um Imagina, prazer grandão e boa noite. foste muito bem, Vitória. Obrigado mesmo, de Obrigada, coração. Tatiana. Eu que Um abraço. agradeço. Valeu.